Do nosso. E agora eu quero saber, doutor Tiago, se a gente vai ter finalmente uma resposta aí da Prefeitura de Porto Alegre em relação aí à transparência dos gastos públicos, como estão sendo feitos, para onde estão indo, e por que perguntas que o senhor já colocou aqui, como a questão do Parque Belém, que continua lá com a disposição, a administração colocou à disposição, sem custo nenhum, tem equipamentos, tem condições. Então, o sistema está colapsado e continua lá sem resposta. Por que o prefeito não utiliza? Ontem eu colocava, inclusive, numa das redes sociais, a manifestação da secretária estadual da Saúde, dizendo que várias reuniões tinha tido com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e com a Secretaria Municipal de Saúde, e de que a consideração que a Prefeitura fazia de que não havia necessidade de leitos. Então, bom, ontem chegamos a uma situação limite em que está muito claro a necessidade de leitos, né? Os leitos estão, com relação ao Covid, eles estão praticamente todos ocupados na cidade de Porto Alegre, os leitos de UTI. Então, mostrando que a Prefeitura, mais uma vez, estava errada nesse processo e ela precisa de leitos de UTI, né? E eu reproduzi a manifestação da secretária, o perfil ontem das UTIs com relação ao Covid e colocava esse questionamento. A Prefeitura tem recursos, precisa colocar em operação os 3 hospitais imediatamente: Parque Belém, Beneficência Portuguesa e Álvaro Alvim. Lá temos possibilidade de ter 550 leitos clínicos, como a gente já mostrou, é fato, não é fake, é fato, né? Tivemos lá, inclusive, mostrando, né? Tanto na Beneficência Portuguesa como no Parque Belém. O Álvaro Alvim, inclusive, é público, a gente não entende por que a direção do Clínicas e a Prefeitura, já que quem comanda, quem coordena as ações é a Prefeitura de Porto Alegre, por que o prefeito, o secretário municipal de saúde e a presidente do Hospital de Clínicas não colocam o Álvaro Alvim em operação plena, né? Eu não entendo isso, ainda mais que é um hospital público, não precisa pedir nada para ninguém, basta o Hospital de Clínicas utilizá-lo, ele está sob a égide do Hospital de Clínicas, né? E os outros 2 que são privados foram cedidos. O Parque Belém, por exemplo, foi cedido ao poder público para utilizá-lo sem ônus, né? Durante o período da pandemia, né? Isso está escrito. Não adianta o prefeito vir e mudar o foco do assunto, falando da administração anterior do Parque Belém. Isso não interessa. A prefeitura pode entrar lá para dentro do Parque Belém e fazer a gestão que quiser, inclusive terceirizando. Mas precisa ter um pouco de competência e querer gastar o dinheiro que está nos cofres do município. Então, nós temos a data limite aí, agora, para as informações, né? Esperamos, eu não consegui ver hoje se já chegou alguma coisa, esperamos que não sejam informações invasivas, né? Evasivas, sem pormenorizar adequadamente os gastos, e que o município de Porto Alegre, como eu tenho dito, volte a repensar essa questão e abra o Parque Belém, a Beneficência Portuguesa e o Álvaro Alvim. Porto Alegre não tem necessidade de ter hospital de campanha. Porto Alegre não tem necessidade de ter hospital de campanha. Hospital de campanha em Porto Alegre pode significar malversação de recurso público, uma vez que tem as 3 estruturas hospitalares. Então, quero advertir preventivamente a Prefeitura de que nós vamos estar vigilantes com relação a isso. Então, não façam hospital de campanha, utilizem os hospitais que já têm, porque senão vai ficar muito fortalecida a tese da malversação de recursos públicos.
Um hospital de campanha, para o público que nos ouve ter ideia, custa, o de Minas Gerais, ontem foi noticiado, custa 5 milhões de reais. Com 200 mil reais, se consegue, nesses hospitais, dar uma estrutura adequada, e com 600 mil, fazer as reformas que precisa fazer, e com 600 mil consegue se colocar em operação. Então, com 800 mil reais, dá para iniciar o processo, e com 600 mil por mês dá para manter esses hospitais abertos. Então não faz nenhum sentido isso. E essa matemática aí de que precisa 7 milhões para reabrir, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. 7 milhões são provavelmente para manter estes 3 hospitais abertos quase 6 meses. Então, o dinheiro que iria se gastar num hospital de campanha dá a possibilidade desses hospitais abertos mais de 4 meses, de 4 a 6 meses. Então, eu quero reiterar isso para que eu tomara que a prefeitura não esteja pensando nisso, porque isso vai ser muito complicado. Não, e a questão é o seguinte, a gente já comentou aqui, doutor Tiago, que a prefeitura recebeu recursos do governo federal, já recebeu recursos do governo estadual, já recebeu recursos da própria recurso estadual aprovado pela Assembleia Legislativa e recursos da Câmara Municipal, e aí usa o fundo para a saúde. E aí eu vi a justificativa de que esse fundo, se é de praxe, sempre foi usado. Isso não é justificativa, né, deputado? Não é justificativa. Recebeu mais de 100 milhões do governo federal, mais de 64 milhões dito pela secretária estadual da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e mais de 10 milhões da Câmara de Vereadores. Aí o prefeito vem a público e diz que isso é fake. Ele tem que dizer para a Secretaria Estadual de Saúde que é fake. Quer ver ele dizer para a Secretaria Estadual de Saúde que é fake, que a Secretaria Estadual de Saúde mandou 64 milhões para o município? Se ele não diz, né? Porque essa assertiva é verdadeira, né? Então, recebeu muitos recursos, esses recursos estão na conta do município e nós precisamos fiscalizar o uso adequado desses recursos públicos. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Ele gostando ou não gostando, é isso que nós vamos continuar fazendo. Espero que as explicações sejam dadas de forma adequada, né? E não usando artifícios para não se ter a transparência adequada com o gasto público. Artifícios meio absurdos, né, deputado? Inclusive, comentou que o senhor que estaria disseminando fake news, que aquelas imagens não seriam verdadeiras, falando especificamente do Parque Belém, né? Quer dizer, o senhor esteve aqui no dia que o senhor voltou de lá, esteve lá, aí disse que não, que aquelas imagens não são verdadeiras, são falsas e tal. Eu não entendi até agora o que o prefeito quis dizer que é fake news daquelas imagens. Que as imagens não são verdadeiras, ou que o recurso não existe no governo do Estado, do governo federal. Qual é a parte? Ele nunca diz o que é o... Qual é a parte que é fake news? Qual é a parte que não existe? Se ele acha que as imagens não são verdadeiras, tá aí o convite. A direção do próprio hospital convidou ele para ir lá, porque ele nunca foi lá, né? Ele e o secretário municipal de saúde nunca levantaram da cadeira e foram até o Parque Belém. Aliás, como não foram até a Beneficência Portuguesa, né? Aliás, como não foram ao Álvaro Alvim, porque senão iam verificar o absurdo que está acontecendo na saúde de Porto Alegre, né? Então, já fica o convite aqui através da RDC TV para que o prefeito vá lá, para que o prefeito participe da vida da cidade, principalmente das pessoas que mais precisam. Aí talvez ele se dê conta da importância que é empregar adequadamente o recurso público, pegar esse dinheiro e reabrir os hospitais, né? Ele não vai estar... Ele vai estar fazendo um bem para ele e para a cidade de Porto Alegre, né? Mas, infelizmente, a humildade parece que corre longe do Paço Municipal nesse período.
Impressionante, né? E a gente tem aí a gente tem colegas da Assembleia, colegas seus que estão aí colocando. Esses dias a gente veio com a Anne Ortiz colocando um caso absurdo de uma mãe que estava atendendo uma criança de 10 dias num consultório e deixou o carro dela na área azul e o carro estava sendo guinchado porque estava numa área azul. Eu não sei também os critérios que o prefeito tira para essa questão do lockdown, dessas medidas assim que não fazem sentido nenhum, deputado. Cláudio, é um completo absurdo. É aquele negócio das empresas, das grandes magazines. Isso. As grandes magazines estão fechadas. Elas é que têm condição de fazer testes nos seus colaboradores, elas têm condição de dar máscara, álcool gel e ter o distanciamento das pessoas. No entanto, são elas que estão fechadas, não são os pequenos comércios. E estão fechadas por quê? Estão fechadas porque a prefeitura não abriu os leitos que tinha que abrir. A prefeitura teve mais de 100 dias hoje, né? Hoje nós chegamos a 120 dias. A prefeitura tem mais de 120 dias para fazer essa modificação substancial nos leitos clínicos e de UTI da cidade. E não fez. E não fez. Todas as inovações que nós verificamos na cidade são leitos federais ou são leitos da iniciativa privada. Leitos municipais nós não vimos. A prefeitura não comprou um respirador. Não comprou um respirador. Um. Então fica difícil, né? E aí pega o dinheiro do Fundo Municipal de Saúde e gasta com publicidade. E aí é o que a gente estava conversando esses dias. Eu vejo um dilema ético na nossa grande imprensa, né? Ainda bem que Porto Alegre tem veículos como a RDC TV, tem jornalistas como tu que prezam a busca da verdade, né? Porque nos outros meios de comunicação a gente observa um dilema ético que não deveria ocorrer, Sim. Né? Mas que existe, na prática existe. É verdade. É verdade. Não, e situações assim, voltando ao Parque Belém ali, deputado, a gente viu ali, uma das justificativas, também estava lembrando agora, que o Parque Belém deve à Prefeitura e, por sua vez, a Prefeitura também deve ao Parque Belém, mas eu acho que não é um momento agora, isso aí tudo tem mecanismos jurídicos para a gente passar por cima disso aí, botar para depois, deixar para o parcelar ou resolver isso aí de uma maneira, né, com bom senso e não ficar agora com brigas jurídicas agora, vendo o lado ruim quando tem um lado bom e um lado essencial. Cláudio, mas essa justificativa ela não para em pé. Por que ela não para em pé? Porque quando foi para retirar parte dos equipamentos dos respiradores do Parque Belém, a prefeitura entrou em juízo, foi lá sem o secretário ir ao Parque Belém, sem o prefeito sequer ir ao Parque Belém. A prefeitura foi lá e retirou os equipamentos e é até uma das perguntas que se faz, aonde é que estão esses equipamentos, né? Então, a prefeitura, nesse momento, na hora de ir lá e pegar parte dos equipamentos de UTI, parte dos respiradores, foi lá com uma medida jurídica e pegou. Por que não utiliza uma medida jurídica? Nem precisa, na verdade, porque a direção do Parque Belém cedeu o prédio para a prefeitura sem ônus. Ela não está nem discutindo a dívida. Ela está cedendo o prédio sem ônus para que a prefeitura coloque a gestão que quiser lá, privada ou pública direta, e faça lá um hospital de campanha. Isso aí está colocado, é sem ônus. O que precisa entender, o que a população precisa entender é que não tem justificativa. Isso não para em pé. Não está se discutindo dívida anterior, que o Parque Belém diz que a prefeitura deve, a prefeitura diz que o Parque Belém deve. Nada disso está sendo discutido, não está sendo nem abatido do valor do aluguel, não está querendo aluguel. Ele está cedendo, a mantenedora está cedendo o prédio para a prefeitura. Isso chega às raias do surrealismo. Chega a ser surreal. Aí daqui a pouco a gente vai ver uma alternativa que é gastar 6 milhões, 4 milhões, 7 milhões num hospital de campanha que está pronto lá. Tomara que não venha esta alternativa.
Tomara que não venha esta alternativa, né? Esta alternativa não pode passar dentro de Porto Alegre, porque ela não para em pé. Tem 3 hospitais fechados, um deles está sendo doado para a prefeitura para estabelecer lá um hospital de campanha, que é o Parque Belém, 250 leitos clínicos e possibilidade de 50 leitos de outra unidade que pode servir de hospital de campanha é o Hospital Álvaro Alvim, que é do Clínicas, que é público, que está lá fechado. Então, essa situação de hospital de campanha não para em pé. E essas justificativas do prefeito também não param em pé. Não para em pé. É de quem não conhece a saúde. É de quem não conhece a saúde. Não, o secretário que não vai lá no Parque Belém, o prefeito que nunca foi lá no Parque Belém, nunca foi na Beneficência Portuguesa, nunca foi no Álvaro Alvim. Então não sabe como é que funciona. Infelizmente, nós estamos aí numa crise de saúde pública, né, eles não se movimentaram só, fizeram as medidas restritivas, que eu até elogiei no início, mas que não é o suficiente. As medidas restritivas são para o município entrar em uma adequação, são para que a gente tivesse tempo para ter as unidades de atendimento. E não foi isso que aconteceu. Tiveram 4 meses para fazer isso, não foi isso que aconteceu. E as outras coisas, assim, muito complicadas, né? O que adianta guinchar o carro do cidadão? O que adianta guinchar o carro do cidadão? Olha o problema sanitário que vai ter guinchando o carro do cidadão, Cláudio. O cidadão vai ter o carro guinchado, tá? Aí ele vai ter que ir ao Detran. Aí ele vai fazer 2 visitas ao Detran até que imprima um boleto. Aí ele vai pegar esse boleto e vai ter que ter mais deslocamento até pagar no banco, tá? Aí ele vai ter o deslocamento do guincho, né? Olha só, é insanidade guinchar o carro das pessoas. Quer uma medida coercitiva, aplica uma multa, né? Que não deveria ser nem alternativa, deveria ir lá e informar, olha, o senhor não pode parar na área azul, porque nós estamos restringindo o deslocamento das pessoas, mas guinchar o carro das pessoas é um absurdo, do ponto de vista sanitário. Não estou falando nem do ponto de vista técnico de mobilidade urbana, estou falando só do ponto de vista sanitário. É um absurdo, porque a pessoa vai ter mais 10 deslocamentos, vai deslocar o guincho, vai guinchar o carro do cara, aí o cara vai ter que ir até o Detran, depois o cara vai ter que pagar, depois o cara vai ter que ir até o local do guincho para retirar o carro. Olha só a insanidade, né? É só uma pessoa que não conhece a cidade para fazer isso. É a mesma coisa do ônibus. Ah, nós vamos restringir o número de linhas de ônibus. Aí o que acontece? Aí o ônibus vai apinhado de gente do extremo sul para o centro de Porto Alegre, transmitindo, sendo um covidário. Os ônibus, o apelido dos ônibus do extremo sul para o centro da cidade, sabe qual é? É covidário. É local de disseminação do Covid. Então, isso por falta de conhecimento da cidade e mau planejamento do prefeito municipal. Lá do trabalhador lá também cortou o cartão, e aí tá uma série de pessoas que tem que trabalhar e que tem que explicar porque que é serviço essencial, mas que estão com o seu cartão de sua passagem cortada também, umas coisas assim. Aí corta de uma noite pro... eu não sei o que vai acontecer com a cidade, deputado. Olha só, eu tenho alguns pacientes que só tem como sair do extremo sul. Eu estive atendendo, estou aqui atendendo na Restinga agora. Estou aqui atendendo na Restinga agora, tá? Eu estava atendendo no extremo sul. O pessoal precisa sair de lá, né? Tem pacientes que estão com tosse mais produtiva, que eu fiquei em dúvida se precisava internar ou não, e tem que vir até o hospital para fazer o teste, tá? Aí o cara vai pegar o ônibus, ele não tem outro meio de transporte, vai pegar o ônibus, o que vai acontecer? O motorista vai perguntar para ele, o que o senhor está subindo? Eu estou com suspeita de Covid. Aí é um horror. Não, a gente está rindo para não chorar. A gente está rindo para não chorar. Para não chorar, Cláudio, para não chorar.
Porque assim, é um horror. Tudo errado. Não tem nenhum conhecimento da cidade. Tá tudo errado, tá tudo errado. Não tem nenhum conhecimento da cidade. Tá um caos e o municipal não tá, o executivo não tá ajudando. Deputado. E são medidas simples que poderiam ser diferentes. Mas ele não ouve, agora, deputado. Passando ali no... Ele não ouve ninguém. Ele não quer ouvir ninguém. Outra coisa, tem uma barraca que foi feita lá no pronto atendimento da Cruzeiro e outra que foi feita aqui no Hospital da Restinga, talvez em outros hospitais tenham. Sim. Lá uma barraca. Sim. Tchê, se o cara não está doente, ele vai ficar doente indo nessa barraca, tchê. É uma barraca aberta. Pega vento de tudo que é lado. Nós estamos com 5 graus de madrugada. Nós estamos com... Olha, tchê, e assim, ó, é uma desumanidade com quem está trabalhando ali. Desumano, exato. Eu vi a imagem, a enfermeira, coitadinha, trabalhando ali, naquela barraquinha ali, que é uma tendinha. Nós estamos com 6, 7 graus de manhã agora. E aí está aberto ali 8 horas da manhã, fica aberto até de madrugada aquela barraquinha e fica ali uma enfermeira naquela barraca na frente na calçada. Toda aberta, sentada numa cadeira. Que é isso, gente? Que eu vou te dizer? Que é isso? Olha, que o pessoal lembre nas próximas eleições que, por favor, né? Tá chegando, e mesmo como o deputado falou, mesmo que não tivesse eleições, isso aí não é para esquecer nunca o que essa pessoa está fazendo com a gente. Mas, enfim, deputado, vamos aguardar, então, agora pode falar. Assim que eu tiver, eu dou um retorno para vocês, tá? E aí esperamos que tenha. Uma última coisinha que acho que é muito importante que eu te diga aqui. O seguinte, eu não sou candidato nessa eleição. Tem isso também. Ele quer descaracterizar. Ele está falando que o senhor é candidato. Dizendo que eu sou candidato. Ele está falando que o senhor é candidato. Ele está falando que o senhor é candidato e é por isso que eu estava fazendo. Eu quero dizer aqui em público, em primeira mão, na RDC, que eu não sou candidato nessa eleição. Então não tente descaracterizar a minha crítica dizendo que eu sou candidato. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Mais essa. Tá certo. Deputado Thiago Duarte, doutor Thiago Duarte, obrigado pela mais essa participação e a gente vai ficar aqui aguardando, então, na expectativa que a gente tenha uma transparência aí, uma explicação que faz parte da Assembleia cobrar, faz parte da Câmara Municipal cobrar, o Executivo faz parte do processo democrático. Ninguém está pedindo favor aqui também, né? E quero elogiar também o grande trabalho que está fazendo comigo o meu tocaio, o deputado Thiago Simon. Nós estamos caminhando para e passo juntos nessa situação e ele tem tido muita atenção nisso, então eu gosto. Acho que é importante a gente elogiar também os bons deputados que têm auxiliado nesse processo. Com certeza. Deputado, a gente vai agora sair, eu vou me despedir do senhor, porque a gente vai agora conversar com a repórter que está lá na Redenção, que tem outra polêmica. Agora, tiraram os bancos da Redenção, deputado. Também tá assim, ó, tá uma coisa assim, ó, tá beirando a insanidade o negócio, sabe? Então eu não sei o que está acontecendo. E atacar o respirador, aumentar os leitos, agora tirar o Banco da Redenção é a prioridade da prefeitura agora. Tá difícil, deputado. O que o senhor vai me dizer? Um abraço.